Olá, sétimo ano! Vamos dar início à nossa videoaula da semana. Vou começar fazendo a correção dos exercícios passados na semana passada, página 20 e 21 da apostila do segundo bimestre, ok? E na sequência já começo a aula aí dessa semana. Bom, página 20, pessoal. O que é relevo? Deixa eu aumentar aqui. O que é relevo e qual o ramo da geografia que estuda? Bom, pessoal, o relevo nada mais é do que o resultado da interação envolvendo aí os agentes internos e os agentes externos, certo? Pode colocar, se quiser pôr de uma forma mais resumida, então que é o resultado da interação entre agente interno e externo, ok? Pessoal, se estiver muito rápido, pausa o vídeo, faz a correção e depois dá o play de novo, certo? O que é intemperismo e como ele altera o relevo? Bom, pessoal, o intemperismo nada mais é do que a meteorização, trata-se de uma degradação causada aí por vários fatores. Pode ser aí decomposição química ou pode ser aí um fator físico. E esse processo é causado pela exposição a agentes como a água, a energia, o vento, as raízes ou a própria ação humana. Tudo isso pode causar aí, de certa forma, o intemperismo. Então, o intemperismo nada mais é do que um tipo de degradação que acontece ao longo do tempo, certo? Há montanhas de formação geológica recente no Brasil? Explique. Bom, pessoal, no Brasil não temos formações recentes, tá? Um dos motivos é que o Brasil não tem aí tectonismo. Nós estamos numa área aí no centro da placa tectônica e devido a isso nosso relevo é estável. Nós não temos montanhas no nosso país, né? Montanhas recentes. Então, no passado, os movimentos fizeram com que a crosta terrestre formasse cadeias de montanhas, onde hoje é o Brasil. Porém, devido aí aos fatores externos, pela erosão, essas montanhas elas perderam seu tamanho e hoje a gente chama elas de, no máximo, serras ou chapadas, ok? Então, devido a isso. A quarta, o que são regiões hidrográficas? Seu município faz parte de qual dessas regiões? Bom, uma região hidrográfica, pessoal, nada mais é do que o rio principal e os seus afluentes. Isso é uma região hidrográfica, tá? O nosso município de Itabapoã, ele faz parte da bacia do rio Paraná. Não tá aqui na resposta, mas podem colocar aí. Bacia do rio Paraná, ok? Aqui era para relacionar, ó, chapada, planície, morro, planalto, serra, colina, depressão. Importante vocês saberem, pessoal, que dentro de planalto nós vamos ter a classificação aí também de chapada, de morro, de serra e de colina, ok? Então vamos lá. A 6. Qual a relação entre o tamanho do território brasileiro e a quantidade de pessoas e a disponibilidade de recursos hídricos? Pessoal, nós vimos anteriormente que o Brasil tem muito recurso hídrico. Nós temos 16% de toda a água potável do mundo, de toda a água doce do mundo. Porém, esse recurso hídrico ele não está distribuído de forma uniforme no Brasil todo, de modo que nós temos mais água onde tem menos pessoas, um exemplo, região norte, e onde temos mais pessoas, né, vivendo, que é a região sudeste, nós temos menos recursos hídricos. Então, de forma geral, o recurso hídrico do Brasil não está distribuído de forma igual, tá? Ele está desigual. A 7. Por que se considera que o Brasil é privilegiado em riquezas minerais? Quais estados se destacam? Bom, o Brasil ele é líder aí, primeiro, na produção de ferro, na produção de nióbio, de alumínio, de manganês, né? Além de outros recursos, como o ouro, o níquel, que também tem importância aí muito grande nas exportações, nas vendas que o produto faz aí desses produtos. O minério de ferro representa 82% das exportações de minérios que o Brasil faz. E importante destacar, pessoal, que o Brasil é um dos maiores exportadores de minério de ferro, tá?
que é usado lá fora, tanto na indústria quanto em vários outros segmentos, ok? Oitava, onde estão localizados pontos de maior poluição hídrica no Brasil? Bom, os pontos aí de rios mais poluídos que nós vamos ter aí no Brasil, a maioria está localizado em áreas urbanas, densamente povoadas, que tem muitas pessoas morando, principalmente nas capitais, né, nas regiões metropolitanas. Vai ser bem mais forte aí do que na cidade do interior. A 9. Como as massas de ar interferem na temperatura e nas características do clima? As massas de ar, pessoal, elas vão levar as características aí dos lugares de onde elas passaram, de modo que uma massa que está vindo do oceano, ela vai trazer umidade. Uma massa que está vindo aí de uma região polar, ela vai trazer frio. Por isso que às vezes, mesmo não estando no inverno e mesmo morando numa região quente, vem uma massa de ar fria que veio de um lugar frio e traz aí 3, 4 dias aí de dias frios, tá? Porque a massa de ar, ela leva a característica aí do lugar que ela passou, certo? A 10. Quais as características gerais do clima brasileiro? Então, se a gente pensa em forma geral, eu poderia falar que o que se destaca no Brasil são climas quentes, são climas tropicais, climas aí que vão fazer com que a maior parte do tempo tenha calor. Entretanto, a gente tem também um clima mais ameno, que é o clima aí subtropical, que é da região sul do Brasil, tá? A 11. Qual a diferença entre biomas e domínios morfoclimáticos? Bom, quando a gente fala de biomas, eu estou falando de vida, né? Tanto vegetal quanto animal, né? Sendo definido aí pelo agrupamento dos tipos de vegetação, condições geológicas e vários outros assuntos. E quando eu falo de domínios morfoclimáticos, eu estou falando da combinação de alguns elementos naturais, que acaba se destacando aí mais para o clima, para a vegetação e para o relevo. Então, quando eu falo bioma, eu estou incluindo também a vida, os animais. E quando eu falo de morfoclimáticos, eu estou me referindo apenas ao clima, ao relevo e à vegetação, certo? Quais são os domínios morfoclimáticos existentes no Brasil? Então, a gente tem amazônico, cerrado, caatinga, pradarias, mares e morros, araucárias e faixas de transição. Essas faixas de transição é quando por exemplo, não é nem só amazônico nem só cerrado, tem uma mistura dos dois. Então, a gente chama de faixas de transição, ok? Pessoal, a nossa correção é essa, e agora a gente vai começar o nosso conteúdo, tá? O nosso conteúdo aí dessa semana, que a gente vai falar sobre o espaço rural brasileiro, tá? Que é um assunto aí bem importante. Nós vamos começar falando da agricultura. Primeiro, pessoal, que a agricultura, ela está classificada no setor primário, tá? O setor primário, ele é relacionado à exploração da natureza. Então, a gente vai ter a agricultura, a pecuária, o extrativismo, certo? Setor primário. O setor secundário é quando eu pego esses produtos da agricultura e levo para a indústria. Então, a indústria vai ser principalmente no setor secundário, vai ser aí classificada aí a indústria, certo? E o setor terciário é quando eu pego os produtos da indústria e levo para o comércio, para vender esses produtos. E aí o comércio entra como setor terciário. Não só o comércio, mas também algumas profissões como dentista, professor, faxineira, profissões assim autônomos acaba se destacando também no setor terciário, certo? Bom, pessoal, o que é a agricultura, tá? Então é importante lembrar aí que ela é do setor primário e a agricultura brasileira, ela representa grande produtividade, tá? Principalmente na região sul e sudeste, tá? E centro-oeste. Nos últimos anos são as 3 regiões que mais se destacam aí na agricultura, segundo o IBGE, certo? A agricultura, pessoal, nada mais é do que a plantação, tá? De alimentos, no setor principalmente rural, tá? Até a década de 1960, o Brasil era um país de agricultura extensiva.
O que é uma agricultura extensiva, pessoal? É uma agricultura que eu preciso de longas áreas para produção, tá? Porque eu não uso um maquinário tecnológico, onde planta rapidamente com máquinas, esse alimento cresce e já colhe com máquinas, isso se torna rápido. Então, na agricultura extensiva, ainda não tinha o uso de equipamentos tecnológicos, tá? Por isso que a gente chama de extensiva, porque eu uso um espaço maior para se plantar. Hoje a gente já consegue usar um espaço um pouco menor, devido ao uso de tecnologias, a rotação aí que tem da plantação acaba sendo maior, certo? Pessoal, quando eu falo de latifúndio, eu estou me referindo à propriedade rural de grande extensão, grandes propriedades rurais, a gente vai chamar de latifúndio, tá? Hoje, no Brasil, a gente consegue, tem a utilização aí de máquinas, de equipamentos tecnológicos na agricultura, principalmente aí pelas grandes centros produtores. A gente tem na nossa região o exemplo da usina, né? Que hoje ela é toda tecnológica, desde a parte da seleção das sementes, o plantio, a colheita, tudo feito por máquinas, tá? Essa seria um exemplo da agricultura moderna, mas nós temos também a agricultura familiar, que é o que eu já vou explicar para vocês, tá? Importante destacar que a agricultura moderna, pessoal, ela é tão tecnológica que até as sementes que vão ser plantadas, elas são sementes selecionadas, tá? Para não ter o risco daquela semente que você plantou dar um produto, né? Ou dar uma plantação que não tenha qualidade ou que não vá se desenvolver. Então, até as sementes elas são previamente selecionadas. E aqui no Brasil, a Embrapa é responsável aí pela pesquisa aí das sementes, pela modificação das sementes, né? E tudo mais. Então vamos lá, pessoal. Olha só esse gráfico que legal. O que está em verde é a área plantada e o que está em azul é a produção, tá? Então a produção nos últimos anos ela tem cada vez mais aumentado, mesmo usando a mesma área plantada. O que isso significa, pessoal? Antigamente, se eu tinha lá, sei lá, um espaço aí de 10 mil metros quadrados, e você plantava nesse espaço, você conseguia tirar, por exemplo, 1 tonelada de produtos por mês. Hoje, devido à tecnologia, com esse mesmo espaço, eu consigo colher aí 3 vezes mais, 4 vezes mais, tá? Devido ao uso da tecnologia. Então, você se perde menos alimentos, você planta mais rapidamente, colhe mais rapidamente. Isso faz com que a minha produção vai se elevar, ok? Agricultura familiar, pessoal. Há pouco, né? Agora eu acabei de explicar a agricultura moderna, que é tudo que a gente tem de tecnologia, é você conseguir plantar num espaço pequeno, plantar mais, sementes selecionadas, equipamentos, tudo isso a gente está falando de tecnologia. A agricultura familiar, ela não tem tanto uso de tecnologia, tá? Ela conta com espaços bem reduzidos. Normalmente é o pessoal da família mesmo que trabalha na agricultura familiar, tá? Pode ser desde uma horta até uma plantação maior, só que não tem tanto equipamento moderno assim, ok? Essa vai ser a classificação. Então, grifa aqui, ó. Agricultura familiar corresponde pela maior parte da ocupação dos trabalhadores que vivem no espaço rural brasileiro. Além disso, responde pela produção de boa parte dos alimentos que consumimos. Pessoal, a agricultura familiar a gente pode pensar como algo pequeno, porém, é a agricultura familiar que mantém o alimento na mesa do brasileiro, tá? Por quê? Porque o grande agricultor que usa agricultura moderna, que é o que eu falei dos equipamentos e tal, ele não está pensando no mercado interno, né, nos brasileiros, ele está pensando no mercado externo, ele está pensando na venda desses produtos lá fora. Então, ele quer produzir para vender lá fora e não para manter aqui no Brasil. Então, o agricultor familiar para o Brasil, ele é assim, essencial, tá? Nós temos milhares de agricultores familiares. A maioria daí das propriedades rurais, a gente vai ter agricultura familiar. E aquele pequeno agricultor que vai produzir, vai vender para o mercadinho, vai vender diretamente, tá? Eles são essenciais aí
para manter aí a alimentação do Brasil, tá? Ó, povos e comunidades tradicionais. Essas comunidades, pessoal, podem ser caiçaras, que vivem na beira de rios, ou podem ser comunidades quilombolas, tá? Que são comunidades aí descendentes de escravos. Essas comunidades, elas também praticam a agricultura familiar, que é muito importante para o Brasil, tá? Podem fazer a leitura aí, ó, da agricultura moderna, que eu já expliquei para vocês. A Embrapa, que a gente mencionou ali em cima, vai cuidar aí principalmente dessa parte técnica, tanto da agricultura quanto da pecuária, tá? Muito importante. Bom, pessoal, a nossa aula vai se finalizar aqui. Aqui embaixo já tem exercícios para vocês resolverem, tá? Só recapitulando, a gente fez a correção. Eu expliquei um pouquinho sobre a agricultura moderna, que é a agricultura que usa aí maquinário, usa sementes modificadas, tem uma central de pesquisa, que, por exemplo, a Embrapa. E esse mercado, né, esse tipo de agricultura, ele é mais voltado para venda no exterior de produtos. Tanto que lá fora o Brasil é um dos maiores produtores mundiais aí de grãos, tá? De açúcar, né? De suco de laranja, de carne de frango. Então o Brasil lá fora ele é muito forte na venda dessas mercadorias, desses alimentos. E quando a gente fala de agricultura familiar, estou falando do pequeno agricultor, que às vezes não vai usar toda essa tecnologia, mas que é essencial para o Brasil, para o alimento que chega na nossa mesa, tá bom? É isso, qualquer dúvida vocês podem estar me mandando, espero que vocês tenham compreendido a aula. Tenham uma boa semana e uma boa aula para vocês. Até a próxima!